pessoal, tudo bem? Olha, a partir de hoje nós estamos direto aqui no nosso espaço, no Política Etc., da casa do Mangabeira Shopping. Então nós vamos realizar diversas entrevistas, receber diversos personagens direto do nosso espaço de casa no Mangabeira Shopping. E eu conto com sua audiência, você que está nos acompanhando ao vivo, compartilha, já vai anunciando para quem estiver aí na rede, porque a partir de agora eu vou conversar com o advogado Carlos Servo. Ele é advogado, professor universitário e de pós-graduação em Direito. Membro da Academia Paraibana de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Ricardo Servo, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço essa rica oportunidade de conversar com você, que é uma das mentes brilhantes do jornalismo político, não só da Paraíba, mas do Nordeste e do Brasil. É um talento que temos todos os motivos para nos ufanarmos, para a gente se alegar com o seu talento, sua maestria como um jornalista extremamente arguto. Eu agradeço a oportunidade. Agradecer a audiência do pessoal que está acompanhando ao vivo. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas eleitorais e foi de propósito que eu fiz questão de recebê-lo aqui, porque nós estamos chegando em períodos muito próximos da eleição. Ao que se diga o calendário que nós já colocamos aí no Política Etc., para o prazo de quem quer concorrer a um mandato que está no Executivo deixar o governo. Que prazo é esse? Por quê? Luciano Cartaz tem que deixar o governo agora se for ser candidato. Ricardo Coutinho tem que deixar agora se for ser candidato. E Romero Rodrigues tem que deixar agora, é dia 7 de abril. Por que esse prazo? Olha só, a legislação eleitoral estabelece prazos diferenciados para que os candidatos, os pré-candidatos, possam ter condição de elegibilidade, preencher um requisito que a lei assim o determina. No caso de, já que você falou pontualmente, o Luciano Cartacho, o vereador Ricardo Coutinho, o prefeito de Campina Grande e outros que estejam ocupando um mandato executivo, importante salientar isso, no sentido de que a legislação visa equilibrar o pleito. Qual é a lógica do legislador? É que quem está no poder, quem está de posse da caneta administrativa, em tese, tem mais possibilidade de se beneficiar com um hipotético, um suposto uso, um possível uso da máquina pública, que aí vem desequilibrar a balança, a balança eleitoral, de oportunidades e chances de igualdade de disputa do pleito eleitoral. É por isso que a lei determina que o indivíduo tem que se afastar do cargo que está ocupando. A gente está falando dos prefeitos, do governador, mas essa regra vale também para quem é secretário. O prefeito de João Pessoa já estipulou um prazo que venceu, os secretários deixaram o governo. O governador Ricardo Coutinho anunciou no final do mês, quem quiser ser candidato também deixar o governo, porque vale também, não é só para quem foi eleito, vale para quem está em cargo de comissão. Exatamente. Agora, é importante que se diga também o seguinte, há vários prazos, e aí são várias carreiras, auditor fiscal, professor da rede pública, sei que é um funcionário público normal, que tem que se afastar, tem prazo que é 3 meses, tem prazo que é de 4, tem prazo que é de 6, então há uma infinidade, porque eu acho isso uma temeridade por parte da legislação eleitoral. A gente poderia mais ou menos definir, porque tem muita diferença. A regra é que, dependendo do cargo, a regra, se o sujeito está no exercício de um cargo público e ele é concursado, a regra são 3 meses, mas tem casos que são 4 meses, como eu acabei de dizer, e no caso de cargo comissionado, é importante dizer isso, o cargo comissionado, ele não só precisa se afastar, ele precisa ser exonerado, ou seja, é uma decisão que você tem que tomar, você é secretário, pensa, eu vou... Tem que combinar com o gestor. Tem que combinar e dizer, olha, eu nem combinar, pedir exoneração mesmo. O caso de exoneração não é ser afastado por isso aqui mesmo. Afastar do cargo é quando ele é um funcionário público efetivo, mas o comissionado ele tem que ser, botar todo o vínculo, ser exonerado da função pública. Quem está nos acompanhando ao vivo, muita gente já acompanhando a gente, aí Daci Lopes, o Rony Dantas, o Fernando Benedito, o Sidney já mandou pergunta. Você pode mandar pergunta também ao vivo, põe nos comentários que a gente vai respondendo aqui, aqueles que estão assistindo ao vivo. Quem não estiver assistindo ao vivo, coloca a pergunta que depois eu pergunto ao Dr.
doutor Ricardo Serro, um questionamento a ser feito nesse momento é a janela partidária. A gente está vendo alguns deputados voltando de partido e não vão sofrer danos ao mandato. Por que essa janela? Me parece, doutor, que toda eleição se abre uma janela. Exatamente. Mas isso foi por conta dos mandatos dos parlamentares, que já vigorou na eleição de 2000 e a última eleição em 2014, para prefeito agora, porque o tempo passa tão rápido que a gente fica. Em 2014 já estava para vereadores e agora para deputados estaduais e detentores de cargo, deputados federais também, no caso parlamentares, né, de modo geral. E aí essa janela vai do dia 7 de abril, 7 de março ao dia 7 de abril também, justamente para que ele saia, troque de legenda, a possibilidade de trocar de legenda, sem ter a pecha de ser infiel e, obviamente, por via de consequência, correr o risco de perder o mandato. Vale para vereador? Sim, já valeu isso para vereador. Não, estou dizendo agora, vale para vereador que não vai ser candidato? Não, agora para os deputados estaduais e para os deputados, porque vale para o ano que está realizando a eleição. Né? Então, se as eleições que estão sendo disputadas é para o cargo de deputado estadual e de deputado federal, exclusivamente para esses cargos aqui a janela estará aberta. O Sidney Santos está mandando uma pergunta aqui para a gente, quem estiver acompanhando pode mandar também, está perguntando, o concurso da PM vai dar tempo, antes da eleição, fazer com que quem passe seja chamado? Tem um prazo legal para contratação. Ele pode fazer desde que já esteja programado até a data de eleição, poderá realizar concurso. Agora, para nomear, salvo engano, são 3 meses após o término da eleição, salvo engano. Então, a eleição é outubro, novembro, dezembro. Fica, todavia, então, uma próxima gestão. Exatamente. Para quem estiver governando. Então, obrigado a você que acompanha o Política Etc. ao vivo. Caso que vem chamando a atenção, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai poder ser candidato nessa eleição? Bem, isso aí é uma das cerejas do bolo, né? Já mandar um abraço para o nome dele. É o Roberto lá de Zandé. O Roberto, sul de Itabaiana, então a gente foi gestado juntos, né? A gente é vizinho ali, bem pertinho ali, então também tinha um pouco amigo, irmão. Eu realmente fui criado e frequentava muito perto de fogo também, né? Essa pergunta, Roberto, ela vai nos perseguir até a data do registro de candidatura. São duas situações. A primeira é uma situação que está sendo tratada da seara criminal, da área criminal, que é do Tribunal Regional Federal da 4ª região, lá do Rio Grande do Sul. Muito bem. Esta é uma questão que está sendo decidida. Se o presidente Lula realmente vai ser fechada uma condenação, vai ser mantida essa condenação, ou não. Por quê? Porque ainda está passível de embargo de declaração, um recurso chamado embargo de declaração. É possível mudar essa decisão em sede de embargo de declaração? Teoricamente, sim. Na prática, é dificílima uma mudança em relação à situação do presidente Lula em sede de embargo de declaração. Mas em direito, em matemática, as ciências exatas, 4 e 4, você pode ter certeza, Roberto, que vai dar 4. Mas em direito, 4 e 4 pode dar 8, pode dar 5, pode dar 10, pode dar 0. Direito não é uma ciência exata, mas a vingar as jurisprudências, a vingar todo o histórico, todo o envoltório que está nessa matéria a respeito de condenação e a lei da ficha limpa, né, a lei complementar da ficha limpa, é muito provável que ele seja alcançado pela lei da ficha limpa. Essa é uma situação do Tribunal Regional Federal. Agora, tem a outra situação que está diretamente ligada, que é a situação do Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser avaliado quando acontecer o registro da candidatura. Quando o presidente Lula fizer o pedido de registro da candidatura, aí sim, muito provavelmente deve sofrer impugnação pelos partidos políticos. Lula pode ser candidato, porque aqui na Paraíba já teve caso. Incrivelmente, teoricamente sim. Teoricamente sim. Agora, o que é que tem que ser avaliado em torno disso? É se ele vai conseguir uma liminar, suspendendo os efeitos da condenação, para que ele tenha a condição de elegibilidade. Né? Se ele conseguir uma liminar, suspendendo os efeitos da condenação, aí sim ele vai poder ser candidato.
E ainda tem uma situação mais interessante ainda, que é a imunidade penal especial que ele adquire caso ele vire presidente da República, que aí ele vai estar amparado pela a imunidade exclusiva do presidente da República. Isso você não vê sequer para governadores, mas aí você vai ter exclusivamente para o presidente da República, caso ele seja eleito e seja diplomado. Ele teria que ser, até a diplomação, a situação jurídica dele está consolidada. Se for consolidada até a diplomação dele, tem que estar alcançado por essa imunidade especial penal para a presidência da República. Lula sendo eleito, mesmo respondendo pelos processos que responde condenado, com previsão de prisão, uma vez que ele assumir o governo, ele ficaria imune pelos 4 anos, porque o presidente não pode responder por crimes anteriores ao mandato. Exatamente, que é uma imunidade penal especial, repito, exclusiva para o presidente da República. Notem que prefeito não goza dessa imunidade, tampouco governadores de estado gozam dessa imunidade. Agradecer ao João Ramos, que está assistindo a gente, o Rosenildo, a Edna, a Ivoneide Batista também, o pessoal assistindo a gente. Quem estiver assistindo, pode ir compartilhando aí, e em especial quem está assistindo ao vivo, aqui pelo Política Etc. Você que acompanha pelo blog, essa transmissão foi ao vivo também, e quem acompanha gravado fica se perguntando, né? Nós estamos no espaço de casa, aqui no Mangabeira Shopping, fazendo essa transmissão ao vivo aqui. Agradecer a todo mundo, ao Paulo Neto, que também já chegou aí para acompanhar a nossa transmissão. Eu não sei se eu me fiz entender, só para trocar em miúdos. Ele poderá sim ser candidato, e incrivelmente, caso ainda esteja preso, ele poderá ser candidato. Agora, tudo vai passar pela mão de quem? Do Tribunal Superior Eleitoral, e ele, claro que teria que ter um instrumento jurídico que afastasse essa condição esse caráter de inelegibilidade dele, que seria a condenação na chamada lei de ficha limpa. Se ele consegue isso, pode ser, muito provavelmente, que ele consiga registrar a sua candidatura, e aí sim, só para fechar, ele aí, registrando a candidatura, mesmo que não tenha um desfecho do pedido de registro de candidatura, ele poderá praticar todos os atos da sua candidatura, fazer campanha, fazer comício, dar entrevista, em síntese, participar como qualquer outro candidato do pleito de 2018. Agora, o tempo dirá o que é que vai acontecer. Nós estamos falando de registro de candidatura, de registrar a candidatura, e agora há pouco nós falamos sobre a saída das gestões para poder ser candidato. Os prazos são diferentes. Quer dizer que quem se ausenta hoje, até o dia 7, vai ser candidato, porque isso é um outro prazo. Me parece lá para agosto. Sim. Tem que passar por convenções. São as convenções. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre a questão da filiação partidária, porque isso é muito importante. Porque o cidadão aqui da Cintia agora pode ficar pensando, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, precisa estar filiado a um partido político. Até quando? Antigamente, são 6 meses antes do registro da candidatura. Antigamente, você tinha que estar filiado a pelo menos um ano. Pelo menos um ano ao partido político. Hoje, esse prazo encolheu para 6 meses. Assim como outros prazos foram incluídos, como o prazo de campanha, o tempo de campanha, não sei se você quer abordar agora, deixar para depois. Mas então, ele precisa estar filiado a um partido político, já que não existe candidaturas independentes, até 6 meses antes. A eleição está para 7 de abril. Então, 6 meses. 7 de outubro. 7 de outubro, né? 6 meses. Então, até abril, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, né? Passou 7. Então, ele estaria aqui, março, abril, até maio, se não me engano. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Passou. Então, abril, seria abril mesmo. Até 7 de abril, se não me engano, é só fazer conta. São 6 meses que você precisa estar filiado a um partido político. Só que ainda tem uma outra situação aí, que poderá, isso é uma questão teórica, que pode ser aventada dentro de uma impugnação de registro de candidatura. Tem partidos políticos que diz, no estatuto do partido político, diz que o sujeito para concorrer pelo partido, ele precisa estar filiado há pelo menos um ano dentro da legenda. E aí, como é que fica a situação? Vai valer os 6 meses, que é regra de direito público,
no caso, para o registro de candidatura dos 6 meses, ou vai valer esse 1 ano que estaria dito na previsão do Estatuto Partidário. É uma coisa que só o tempo vai dizer, as jurisprudências precisam ser mais solidificadas, porque eu mesmo vi nenhum tempo ainda de nenhuma ação questionando esse tipo de condição de elegibilidade, que é estar afiliado ao partido político, e quem poderia, no outro ponto, quem poderia impugnar esse registro, porque aí há quem entenda que só quem poderia discutir o prazo de registro de candidatura para obedecer, por exemplo, a partidos que exigem 1 ano de filiado, ao invés da legislação eleitoral que fala 6 meses, quem poderia mover algum tipo de questionário? Há quem diga que só quem pode, só quem tem elegibilidade para questionar isso são os filiados, no máximo, quem faça parte, quem esteja integrando as hostes partidárias. Porque tem uma questão Porque ali, você seguinte, pode ver o seguinte: se o partido vai ter independência sobre o seu próprio regimento. Exatamente. Até uma coisa que quem poderia, porque isso seria um candidato que estivesse preterido de uma candidatura B, que está preterido pela candidatura B, porque a sua candidatura não está dentro de 1 ano de filiado, então estaria fora. É uma dúvida que vai ter. Outra questão: o Ministério Público Eleitoral teria legitimidade para contestar isso, já que é uma questão de interna cópia do partido? Eu entendo que sim. Sinceramente, eu entendo que sim. Diante de todo o elastério que se tem dado à atuação do Ministério Público, todos os Ministérios Públicos e, em especial, nesse caso, obviamente, o Ministério Público Eleitoral. A Iraci Lopes está acompanhando a gente ao vivo, lá da Ótica Universo, também acompanhando a gente aqui a Rosângela, o Roberto e Dani Pereira, acho que é isso, Dani Pereira. E o pessoal está acompanhando ao vivo para compartilhar, vai compartilhando. Roseildo Santana está acompanhando a gente também, e aí está aparecendo algumas mensagens no privado aqui para mim, porque é difícil fazer o acompanhamento com todo mundo, mas agradecer a audiência de todo mundo. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo eleitoral, manda para a gente também. Quem está acompanhando a versão ao vivo, né? Quem estiver acompanhando a versão gravada, agradecer também pela a audiência. Milagre de Jesus, que tem que botar um nome para saber. Mas está escrito com Milagre de Jesus também acompanhando a gente. A gente falou das filiações partidárias, do prazo para eleição, e há um questionamento muito grande esse ano sobre pagamento da campanha. Como que vai ser o financiamento de campanha? O financiamento de campanha não mudou muita coisa, não. Ele continua sendo meio que um sistema híbrido. Eu sempre coloco essa situação como um sistema híbrido. Fica limitado aos 10% da renda, né, com o imposto de renda que você declarou, ou, no caso, ou 10% daquilo de um salário mínimo, do limite da isenção, melhor dizendo. Quer dizer, não mudou quase nada em relação a isso. Agora, acabou sim o financiamento das empresas. As empresas não podem doar. E foi criado agora um instituto chamado crowdfunding. Que instituto é esse? É um instituto que vem amplamente, ele é usado na Europa, ele é usado nos Estados Unidos. É uma plataforma de arrecadação. Essa plataforma ela é utilizada em vários setores. Tem uma campanha beneficente para colher donativos, comprar donativos para pessoas que estão precisando, pessoas carentes. Cantores de rock fazem isso, essas arrecadações em massa. Então, essas arrecadações, elas foram já desde a eleição de 14, que já se tentava, já se debatia isso. Inclusive, nós da Abradec, nós temos levado essa propositura para o Tribunal Superior Eleitoral, que era fazer a instalação dentro do sistema crowdfunding, que é a chamada vaquinha, para que o teu telespectador, internauta, possa entender. A vaquinha. Essa vaquinha, ela é possível. Ela é possível, inclusive, a arrecadação pode acontecer a partir do dia 15 de maio. 15 de maio. A partir do dia 15 de maio, pré-candidatos podem, a partir de registro de recibo eleitoral, claro que isso vai ser feito futuramente, mas eles já podem fazer essas arrecadações para o custeio da campanha. Isso é uma inovação do direito, eu acho isso muito bacana. Então, eu querendo ser candidato a deputado
faço minha filiação agora, Sim. e peço ao pessoal que está me acompanhando, bota aí uma vaquinha para financiar 7 de abril. 7 de abril. Quando for em maio, já posso começar a vaquinha. Sim, a partir do dia 15 de maio eu posso começar a vaquinha. A vaquinha eleitoral. A vaquinha eleitoral nesse sistema de arrecadação. Isso. Agora, o leitezinho da vaquinha pode ser até que tamanho? Fica limitado também a mesma coisa da previsão. 10% do Mesma imposto de coisa. renda. E quem não faz declaração de imposto de renda? Fica limitado à questão da isenção. Parece que quem está isento é quanto? Mil, até isso aí, até o limite. Então, 10% 10% é o limite da isenção. da isenção. Então, o que não quer dizer que quem é assalariado quiser fazer... Sim, pode fazer tranquilamente. Eu não sei se a ilha de financiamento de campanha tem duas coisas. Agora existem dois tipos de fundos que foram definidos. Um é o FEF, eu sempre costumo chamar a sigla, né? É Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo tem a bagatela, anote aí, ele tem a bagatela de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Este é um fundo que vai conviver paralelamente com outro fundo, que é o fundo partidário. Esse fundo partidário tinha um aporte até 2017, ele tinha um aporte de 641 milhões de reais. Esse aporte chegou a perto de 800 milhões de reais, isso para o fundo partidário, e há uma previsão ainda que ele chegue a mais 1 bilhão de reais para o fundo partidário. Ou seja, os partidos políticos estão extremamente bem servidos para municiar os seus candidatos nas campanhas eleitorais. Como é feito esse fundo eleitoral? Esse fundo eleitoral, esse FEF, Fundo Especial de Financiamento Eleitoral, ele é composto 30% de emendas de bancada, tanto das emendas estaduais, melhor dizendo, da Câmara, 30% da Câmara e 30% do Senado. O restante, de onde vem esse restante do financiamento, que é muito dinheiro, você pode estar imaginando. Acabou o horário eleitoral partidário, aquele não é o da eleição, aquele que você vai ver daqui a pouco, quando começar a eleição. Esse continua normalmente, bem fragmentado, bem diluído, que eu achei bastante, não sei se vocês vão falar daqui a pouco sobre isso, mas esse dinheiro que deixou de ser arrecadado da tributação, que fazia aquela compensação com as empresas, esse dinheiro foi utilizado, juntamente com os 30% de emenda de bancada, para compor o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEF. Então, é uma gorda quantia que vai poder ser utilizada na campanha eleitoral. Fazer o registro que o Diego igual está acompanhando a gente, a Maria da Penha também está acompanhando, mandando recado aqui ao vivo, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo nessa transmissão, direto do nosso espaço de casa. Doutor Ricardo Servo, pesquisas eleitorais. Sim. Existe uma série de novas regras que valem para as eleições deste ano, desde a inscrição no TRE para quem quiser fazer pesquisa. Sim. Me parece que até enquetes têm limitações. Sim. Olha, exatamente. É um debate que já vem travando. Sempre a gente fala, em todas as eleições a gente fala sobre isso, a questão da enquete. E tem um assunto que eu quero trazer especificamente, já que você já deu um bom introito aí, é uma notícia quentíssima que é agora, que foi a decisão agora do dia, nós estamos no dia 7, não é isso? 7 de março. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral acabou de afastar as chamadas perguntas de esquente, de aquecimento em relação às pesquisas eleitorais. Perguntas de aquecimento são essas. Era aquela história que você ia fazer a pesquisa eleitoral, antes de você entrar no tema central em quem você vota, ele fazia um preâmbulo preparando já o clima para o entrevistado, para quem estivesse respondendo a pesquisa. Então, o sugestor do ministro Fux foi retirado alguns trechos da resolução que tratava disso, agora a resolução é recentíssima também, já foi retirado. Por quê? Porque se entendia que, às vezes, você vai falar do governo de Hector Monteiro. O governo de Hector Monteiro, antes de eu perguntar se eu voto no governo de Hector Monteiro. Então, eu pergunto para o eleitor, estou falando de Hector Monteiro. Hector Monteiro, digamos que é governador do estado X. O que
que você acha do governo de Aécio Monteiro? É um governo desgastado, é um governo que está enfrentando grandes problemas, e o senhor votaria dele ou não? Entendeu? Quer dizer... Já faz uma introdução para onde quer. Porque é o seguinte, a pesquisa poderia fazer uma introdução já vantajosa, dizer, olha, o governo de Ricardo Serra é um governo que avançou os níveis da ponto que a educação é fantástica, que os níveis de aprovação do vestibular cresceram bastante, ou para o lado ruim, a segurança não presta, não criou-se presídio, não tem polícia, e aí, de certa forma, direcionar o entrevistado. Exatamente. É isso que a legislação, nós da área eleitoral, tanto quem dá aula, os doutrinadores e quem milita na área eleitoral, nós chamamos isso de pergunta de aquecimento. Então, essa pergunta de aquecimento são as perguntas que você faz para construir, inclusive, o perfil do entrevistado. Então, essa notícia recentíssima, quentíssima, trazendo para o teu telespectador em primeira mão. Se você me pergunta se eu sou a favor ou não em relação a isso, eu acho que sim, porque a gente está no momento de ser retirado, porque a gente está no momento de tanta definição, de construção ainda democrática, de amadurecimento democrático, que isso você pode utilizar para canalizar uma candidatura X ou Y. E vou mais adiante. Eu diria, eu sou contra, por exemplo, no estágio atual da democracia brasileira, de que, no mínimo, uma semana antes, você não pudesse fazer pesquisa eleitoral. Evitar aquela pesquisa de 3 dias antes. 3 dias antes, isso eu acho... Isso influenciou o eleitor? Totalmente, principalmente quem o chamado voto útil. Né? Você vota por quê? Porque ele fulano está na frente, então eu não vou perder o voto, fecho aspas. Né? Que o que é um absurdo. Aí a minha entroncha o nariz para minha defesa a respeito disso, diz que a censura, né, a liberdade de expressão está cerceada, está maculada a liberdade de expressão. Mas de jeito nenhum. Eu acho que isso depende muito do amadurecimento do eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro precisa amadurecer muito ainda, inclusive na questão da pesquisa eleitoral. De sorte que eu sou totalmente contrário a essa divulgação de pesquisas eleitorais em cima da hora. No mínimo, eu acho que deveria barrar a pesquisa eleitoral até 15 dias antes. Tem gente que entrouxa o nariz para mim, inclusive colegas, quando eu digo isso, mas é minha opinião. Aproveitar que nós estamos ao vivo nas redes sociais, perguntar como é que ficou a rede social, está liberado? Sim, a rede social... Porque tem uma questão, tem rede social, tem sites, tem Facebook, Instagram, Twitter, tem gente que usa ainda, tanta rede, está liberado, tem diferenciação? Deixa eu te dizer uma coisa, a rede social, ela pode ser utilizada tranquilamente, agora, tem os limites da rede social que eu não tem como eu não recordar, e aí eu já vou mais além da rede social, a internet, que tem um fenômeno novo que é chamado fake news. Sim. Né? Que é uma preocupação hoje do TSE. Exatamente, do TSE. Eu lembro muito do nosso eterno ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, né? Que ele é um jurista de ponta, um jurista de escola, e ele falava, isso há muito tempo, acho que há uns 5, 6 anos, logo quando a gente começou a falar a respeito das redes sociais, da internet de modo geral, que é um terreno muito difícil de ser controlado. Quem diz isso não sou eu. Então, o uso de redes sociais, o uso de internet como um todo, ele está, de certa forma, realmente liberado. Agora, com alguns parâmetros, impulsionamento de campanha, né? E quem diz isso não sou eu, com relação à dificuldade para monitorar o que foi colocado ou não. A Polícia Federal tem dificuldades, cerca de 70%, aliás, até mais, 80% daquilo que foi veiculado na última eleição, segundo a imprensa divulga, de casos de denúncia, a Polícia Federal não conseguiu dar uma solução, dar cabo da situação de crimes que envolvam essa seara. Porque é muito difícil.
é muito volátil e é grande demais. Por isso a grande dificuldade do Tribunal Superior Eleitoral do Litoral do Rio Grande do Sul. Doutor Ricardo Sérgio, a gente podia demorar muito aqui, passar a noite toda conversando com o senhor, espero recebê-lo aqui outras vezes antes da eleição. Agradecer aos internautas, o Neto está dizendo que está assistindo a gente lá em Remígio, o pessoal que está assistindo a gente ao vivo. E agradecer mais a sua presença aqui no Política Etc. para esse bate-papo. Eu que tenho que agradecer, dizer que estou sempre à disposição e sempre deixar um recado. Nós vimos um momento da nossa vida nacional, da quadra da nossa política nacional, muito perigoso, que é criminalizar a política, sabe, Everton, o teu internauta. A política é uma coisa sagrada, sabe? A política ela é inerente ao ser humano. Então, me preocupa muito quando se tenta, venha de onde vier, se tenta criminalizar a política, como tratar a política como uma atividade de segundo plano, uma atividade abjeta, uma atividade repugnante. Eu acho isso, para falar do barato, eu acho isso uma doce inocência, para não dizer outras adjetivações. A política é um instrumento capaz de mudar a vida das pessoas. Então, desde antes a Grécia é o marco oficial, né, da concepção, da criação, da invenção da política, mas já se faz política muito antes da Grécia. Até em casa, o senhor e a senhora que nos prestigiam com a sua valorosa audiência, quando você tenta escolher um dia melhor para tratar de um assunto com sua esposa, com seu marido, com seu filho, enfim, com alguém da sua casa ou alguém do trabalho, você está fazendo política. Então, política é essa atividade humana belíssima, capaz de mudar e mudar realidades. Tudo, para finalizar, absolutamente tudo na sua vida você só faz através de política. Se você tem um espaço desse aqui que permite legalmente que a gente utilize, nós agradecemos a quem? A política. Se nós temos a liberdade de expressão para falar o que a gente bem entender e responder por aquilo que fala também, nós agradecemos o quê? A política, aos políticos que fizeram a legislação. Então, a gente precisa mais gostar de política, porque se você não gostar de política, alguém pode gostar mais de você e vai decidir sua vida. Você que acompanhou por aqui o Política Etc. ao vivo ou acompanha através do blog, acompanha a gente também através das redes sociais, @Política Etc. Curta o nosso perfil no Facebook, siga no Instagram e assine o canal Hector Monteiro no YouTube. A partir de agora sempre vamos ter esses encontros por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.